Bom dia, pessoal. Mais um vídeo da série Tuft, na aula 27 já, né? Pessoal, só para complementar a aula passada, o amálgama deve ser feito com a trança, porque o amálgama é uma afirmação, tá? Então, lembrando que afirmação, visualização e confirmação, você deve fazer com a trança, beleza, gente? Ok? Ó, deixa eu começar essa aula só tirando uma dúvida. Como atrair a pessoa amada com os métodos de Tuft? O Vadim Zeland deixa bem claro que não é possível, tá, gente? Não tem como atrair a pessoa amada que foi embora, né? Não tem como fazê-la voltar com esses métodos. Porque isso implica em controlar pessoas, né? Então, só para deixar muito claro que isso não é trabalho de amarração, tá? Isso que a gente está aprendendo aqui não é uma coisa que vai violar o livre-arbítrio das outras pessoas, tá certo, gente? Beleza? Eu quero fazer só um parêntese a respeito dessas questões amorosas, porque eu acho que isso aí deve ser dúvida de muita gente. No livro novo da Tuft, o Vadim Zeland diz que para a gente atrair uma pessoa, né, a gente deve a gente não deve se fixar nas características dessa pessoa, a gente não deve ser minucioso, né, detalhando como deve ser essa pessoa, as suas características. Na verdade, o que a gente deve focar é como a gente vai se sentir com essa pessoa, tá? Então, ao visualizar o quadro de você com outra pessoa, né, uma relação amorosa com outra pessoa, você deve centralizar como você está se sentindo com essa pessoa. Ou seja, você é o protagonista do quadro. Beleza, gente? Ok? Muito bem. Gente, eu quero agradecer de coração aos comentários da aula anterior, aula 26, tá? Vocês que estão fazendo esse curso, deem uma lida nos comentários da aula 26. Vocês podem considerar os comentários como um verdadeiro material de apoio do curso Tuft. Beleza, gente? Obrigado, tá? Eu queria ler, não todos os comentários, porque aí não daria tempo, tá? Ficaria muito grande a aula. Mas eu queria ler o comentário do Luiz Cláudio, né? Boa tarde, Walter. Eu vejo a mim e vejo a realidade. Eu parto do princípio de que, se eu sou um manequim que está desempenhando um papel descrito pelo script e vejo a realidade, que é o filme em si, tudo que está ao meu redor é uma encenação. Então, eu não sou esse manequim. A minha consciência está presa, adormecida, e quem está me direcionando é o script. Quando eu fico entre as duas telas, eu vejo o manequim e vejo o cenário. Então, eu me vejo como sendo uma terceira pessoa. O observador que está à parte do personagem e à parte do cenário. Eu não sou meu corpo, manequim. Não sou meus sentimentos, meus pensamentos. Às vezes, o observador fica tão envolvido com a cena que não diferencia. O observador passa a acreditar que é o manequim. Quando eu digo eu me vejo e vejo a realidade, eu tomo posse da consciência do observador. Eu prefiro fazer desse jeito. É muito mais fácil e eu consigo ficar mais tempo entre as duas telas. Aí eu sou o diretor e o cinegrafista. E a câmera é a minha trança. Agora não reclamo mais de nada. Quando surge algo para reclamar, eu transformo em composição. Obrigado por postar esses vídeos maravilhosos. Eu amo essa viagem. Muito obrigado, Luiz Cláudio, pelo seu depoimento, né, pelo seu comentário. Então, gente, pelo que eu notei aqui nos comentários, eu acho que muita gente está se colocando na terceira pessoa, mas não seria, talvez, uma coisa necessária, desde que você consiga se colocar entre as duas telas, né? Esse assunto é abstrato, o que significa se colocar entre as duas telas? Então, vai de cada um, né? Beleza? O importante é rastrear a sua atenção. Rastrear a sua atenção, beleza? A Rita falou o seguinte, percebi que só de falar essa frase, eu vejo a mim mesmo e vejo a realidade, a gente entra no modo de observador. Justamente o livro Tuft traz para a gente, então, algoritmos, como o Vadim Zeland fala, né? Passo a passo, passos a passos, né? Vários passo a passo, ou seja, algoritmos ou métodos, né? Então, esse é um método fantástico. Eu vejo a mim mesmo e vejo a realidade. Você fala isso
e você já se coloca na posição de observador, né, gente? Eu entendo essa questão como se você, então, não tivesse nada a ver com você mesmo, entendeu? É como se você estivesse se desidentificando de você mesmo, entendeu? Sem querer complicar, entendeu? Cada pessoa vai fazer de um jeito diferente. Mas o importante é a gente rastrear a nossa atenção. Principalmente, gente, diante dos gatilhos, né? Das coisas que acontecem no dia a dia. Lembra que eu falei de gatilhos, no exemplo do carro que bate atrás? Esse seria um exemplo de gatilho. E a Tuft traz para a gente justamente que é importantíssimo a nossa capacidade de acordar na hora certa. Então, a nossa capacidade de acordar na hora certa diante dos gatilhos é uma coisa importantíssima, beleza, gente? Eu quero agradecer também ao comentário, depoimento do Júnior Criando, né? Não vou ler aqui, Júnior, porque senão ficaria muito longa a aula, beleza? Mas agradeço novamente. E ele fala o seguinte, vamos mastigar muito e revisar sempre. Pois é, vamos mastigar e revisar, porque tudo isso é um assunto muito novo, não é verdade, gente? Beleza? Então, muito bem. Então, ao rastrear a nossa atenção, né, a gente se coloca no modo de observador ou no modo de presença. E aí a gente faz duas coisas, né, fazendo uma pequena revisão, né? O que acontece, o que pode acontecer no modo do observador? Primeiro, você rejeita o controle do script. Então, diante de um gatilho, você está rejeitando o controle do script. Segundo, você então compõe ou pode compor a realidade polar de um rolo de filme para outro rolo de filme, né? E a Tuft fala para a gente que essa é uma dádiva que o Criador nos deu, porque os animais não podem pular de um rolo de filme para outro rolo de filme. Eles realmente estão presos no script daquele rolo de filme, né? É aquilo que a gente aprende na escola, né? Os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Não sei se vocês aprenderam assim na escola. Os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então é o script do animal. Ele não tem essa capacidade de pular de um script para outro, trocando o rolo de filme. Só a gente tem essa capacidade. A questão é, será que a gente vai fazer? Você que está assistindo o curso certamente já tem um grau de consciência maior. Você já está despertando, já está começando a usar essa dádiva que o Criador nos deu, que é justamente a dádiva de poder rejeitar o controle do script e, na surdina, trocar o rolo de filme. Beleza, gente? Muito bem. Então, a Tuft fala para a gente o seguinte, você esquece de rastrear sua atenção porque está sendo guiado pelo script. Justamente você está mergulhado no script e esquece de rastrear a sua atenção. Ok? E agora, já entrando aí nas revisões, eu quero fazer uma mini revisão a respeito do assunto dos hábitos. Porque a Tuft fala que os hábitos nos controlam, tá? E que se a gente não usar isso que a gente está aprendendo como hábito, a gente não vai aprender nada, entendeu? Então, tudo que a gente está vendo aqui nas aulas, se a gente não tornar hábito, a gente, no fundo, não vai aprender nada. É o que ela fala, tá? Então, vamos fazer uma pequena revisão a respeito do tema dos hábitos. Vamos lá, gente. A Cidinha está com um caderno, né, Cidinha? Fazendo o caderno da Tuft, das aulas da Tuft. Então, vamos organizar aí as informações a respeito dos hábitos. Quais são os hábitos que a gente tem que largar? Primeiro, vamos falar dos hábitos que a gente tem que abandonar. 4 hábitos. Primeiro, o hábito de cair toda hora na tela interna e na tela externa. Tá? É claro que uma hora ou outra você vai cair na tela interna ou na tela externa. Não tem como ficar no modo de observador 24 horas por dia. Tá? Mas se você ficar permanentemente na tela interna ou na tela externa, significa que você está na mão do script. Tá? Então, isso aí é o que acontece na grande maioria das pessoas, em relação à grande maioria das pessoas, né? Elas estão na mão do script, estão na tela interna ou na tela externa. Então, esse é o primeiro hábito para a gente largar. Hábito de ficar toda hora na tela interna e na tela externa. Segundo hábito, já falamos, hábito de querer coisas da realidade.
tá? Esse é um hábito que a gente tem que abandonar. Terceiro, hábito de controlar pessoas e acontecimentos. Quarto, hábito de reagir negativamente aos acontecimentos. Então, esses são 4 hábitos para a gente abandonar. Agora, vamos para os hábitos que a gente tem que adotar. Vamos lá. 3 hábitos nós já falamos aqui. O hábito de rastrear a atenção, o hábito de compor a realidade e o hábito de enxergar a vantagem, tá? E aí, esses 3 hábitos, a gente pode resumir em uma frase, que é a seguinte: hábito de usar os gatilhos para rastrear a atenção, fazer a iluminação do quadro e enxergar a vantagem. Então, é como se a gente tirasse proveito dos gatilhos, né? Para fazer o surf de realidade. Então, é como se a gente se aproveitasse dos gatilhos para fazer o surf de realidade. Beleza, gente? Então, a gente, diante dos gatilhos, a gente usa os gatilhos para rastrear a atenção, fazer a iluminação do quadro futuro e enxergar a vantagem. E aí, vamos acrescentar um 4º hábito, que é o hábito de criar uma atmosfera positiva, tá? A Tuft fala para a gente o seguinte: uma atitude benevolente em relação às pessoas evocará a boa vontade das pessoas. Uma atitude benevolente em relação à realidade evocará a boa vontade da realidade. Então, a gente tem que ter boa vontade em relação às pessoas e boa vontade em relação à realidade, tá? E aí a gente poderia lembrar o tema do amálgama, né, que significa o seu relacionamento para com o mundo. Como está o seu relacionamento para com o mundo? E aí a gente criar um relacionamento favorável para com o mundo. Lembrando que o mundo é um espelho que reflete o nosso relacionamento para com ele, tá? Então, ao criar uma camada de mundo aconchegante, a gente, então, passa a ter uma realidade mais aconchegante, obviamente, né, gente? Tá? Então, o 4º hábito seria criar uma camada de mundo aconchegante, usando o amálgama e tendo uma atitude benevolente em relação às pessoas, tá bom? Agora eu vou trazer o 5º hábito. Esse 5º hábito vai ser tema de uma aula futura, tá? Mas como a Cidinha está com o caderno de Tuft para organizar bonitinho, vamos trazer logo o 5º hábito. O 5º hábito, que a gente não viu ainda, é o seguinte: o hábito de prestar atenção nas cutucadas do fluxo da vida como se elas fossem decretos de poder. Então, o 5º hábito é o seguinte: prestar atenção nas cutucadas que a vida dá, como se essas cutucadas fossem verdadeiros decretos de poder. Tá, gente? Eu não entrei nesse assunto ainda dos decretos de poder. Mas o que significa isso? Em resumo, significa o seguinte: a vida às vezes está tentando te passar uma mensagem. Então, se você tiver desconfiômetro, você vai entender que a vida está tentando te passar uma mensagem e vai adotar essa mensagem como se fosse um verdadeiro comando de poder, decreto de poder ou mandamento de poder. A gente vai entrar ainda no assunto, tá? É só para deixar aqui registrado como hábito, o hábito de seguir, tá? O livro Tuft fala do hábito de seguir. O que é hábito de seguir? Seguir essas cutucadas como se fossem decretos de poder, tá? Esse é o hábito de seguir. Beleza, gente? Então é isso, a aula de hoje, então, trata basicamente do tema dos hábitos, tá? Essa palavra hábito aparece 71 vezes no livro Tuft e é uma coisa importantíssima, tá bom, gente? Beleza? Obrigado. E até a nossa próxima aula. Eu acho que eu já vou entrar, então, na revisão geral, ok? Obrigado e até a próxima.